sou Renata Cárdias, sou professora universitária, tenho experiência no turismo desde 1994, atuando em diversos segmentos turísticos, desde empresas aéreas, agências de viagens, empresas de eventos e atividades corporativas. Também tenho experiências em eventos corporativos e, além de atuar no setor de turismo, não só como profissional, mas também atualmente como consultora da FAT, eu também tenho uma carreira acadêmica, onde eu exerço a docência na área de hospitalidade, turismo e lazer há mais de 25 anos. Então, né, a gente tem aí uma trajetória, um conhecimento aí pelas diversas vertentes da atividade turística, e o objetivo aqui deste momento é falar um pouquinho da estruturação da gestão pública no turismo, né? Então, como nós somos conhecedores, né, a atual política nacional de turismo, né, ela tem aí como cerne a questão da gestão compartilhada, né, no sentido de fortalecer os municípios turísticos enquanto, né, um elemento importante para o desenvolvimento de políticas públicas para o turismo. Então, quando nós, né, estudamos o município ou prestamos consultoria ao município, é muito importante que a gente compreenda como é o atual estado, né, do seu sistema municipal de turismo. Então, quando nós falamos no desenvolvimento de políticas públicas para o turismo, dentro de um contexto local, que é o município turístico, é muito importante a gente compreender como é que está configurado o sistema, né, municipal de turismo, tá? Então, o sistema municipal de turismo, né, quando ele envolve a questão da gestão pública, é justamente para que possibilite, né, que essa estrutura de gestão que é compartilhada, ou seja, tem papéis ali a serem desenvolvidos, ela seja adequada, né, às realidades locais e regionais, já que nós também estamos no contexto de regionalização em muitos estados, né, mas também para a promoção do turismo, para o fortalecimento das micro e pequenas empresas do setor e para a promoção da governança participativa. Ou seja, né, quando nós falamos em desenvolvimento turístico e gestão pública do turismo, não é só uma obrigação do setor público, mas também ele exige a participação dos outros atores, né, que configuram a atividade turística, mas é claro, dentro de um contexto aí, né, de a gente entender o sistema municipal de turismo. Então, quando nós falamos, mas o que é um sistema municipal? O que é um sistema, né? Na verdade, são os elementos, né, de um determinado setor que se relacionam entre si para desenvolver algo. No nosso caso aqui, nós estamos falando de desenvolvimento de gestão de políticas públicas para o turismo. Então, quem são os elementos, né, que configuram um sistema municipal de turismo? Então, nós temos, né, o órgão oficial de turismo, que pode ser uma secretaria de turismo exclusiva, ou, né, às vezes, né, o turismo faz parte de um conjunto da reunião de secretarias, por exemplo, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, enfim, dependendo do município, o assunto turismo, a pasta turismo, ela está ou de uma forma independente, que seria o ideal, mas às vezes, dependendo do tamanho do município e também do contexto das realidades, das diferentes realidades que nós encontramos, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no Brasil todo, né? Às vezes o assunto turismo está, né, dentro de pastas, né, que reunidas configuram
uma secretaria, tá? Mas independente de ter uma pasta exclusiva ou compartilhada em relação ao turismo, é muito importante que esse órgão ele tenha a sua estrutura não só hierárquica, mas também de competências e funções a serem desenvolvidas no sentido de desenvolver as diferentes frentes para o turismo. Então, assim, quando nós falamos de gestão pública, a gente parte de suprir as necessidades e promover o bem-estar da população. Então, a gente entendendo que o turismo é um fator de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, e por ser uma área extremamente ampla e complexa, nós temos diferentes frentes de trabalho para desenvolver as políticas públicas para o turismo. Então, eu tenho desde a parte, né, de estudos e pesquisas, por exemplo, né, eu preciso ter um documento, que é o Plano Diretor de Turismo, aonde está as diretrizes ali para o desenvolvimento do turismo municipal. Eu preciso de uma pesquisa de demanda, para o desenvolvimento de uma pesquisa que eu consiga compreender quais são as necessidades e os anseios das pessoas que frequentam aquele destino turístico que eu estou desenvolvendo. Eu preciso, né, desenvolver o levantamento, o inventário turístico local, atualizando a quantidade dos equipamentos e atrativos turísticos locais, né? Assim como também eu participo também, considerando o Programa Nacional de Turismo e até falando do Estado de São Paulo, né, particularmente, o Programa de Regionalização de Turismo Estadual, o município, ele também, às vezes, ele faz parte de uma região turística, então ele também tem que contribuir para o desenvolvimento de um plano regional. Então, são alguns documentos que exigem, né, competência para desenvolvê-los. Por quê? Porque existem metodologias para cada um deles, para que esse documento atenda às exigências, não só, né, do mapa do turismo brasileiro, mas também, né, da política estadual relacionada ao DADTUR, que configura os municípios turísticos aqui no estado de São Paulo em instâncias ou municípios de interesse turístico. Então, eu preciso ter, né, um braço, né, uma frente de trabalho voltada ao desenvolvimento desses estudos, que são importantes, porque são documentos norteadores, né? Enquanto a política pública, né, ela é um instrumento de, digamos assim, né, construção, né, de prioridades, ações, de planos, programas, projetos curto, médio e longo prazo, né? É muito importante que o documento, que é o plano, ele vai operacionalizar a política. Então, por isso que é importante ter esses documentos, porque através do documento ele vai direcionar as ações que precisam ser desenvolvidas, ou seja, né, a execução da política pública, o documento norteador da política pública, que precisam ser providenciados, principalmente num ciclo de 3 anos, quando nós falamos de plano de desenvolvimento turístico, né? Fora, por exemplo, né, a pesquisa de demanda, dependendo da dinâmica turística do município, essa pesquisa precisa ser atualizada com mais tempo, porque às vezes vamos supor, né, existem municípios que têm como dinâmica da atividade turística a questão dos eventos, né? E os eventos são indutores de fluxo turístico. Então, é importante, né, compreender a demanda de uma forma geral, mas também compreender as demandas que frequentam um determinado tipo de eventos, por exemplo. Então, isso também requer uma frente de trabalho importante que se dedique a entender, a compreender e a mensurar dados sobre a demanda
turística. Então, além da questão dos documentos, dos estudos para o turismo, a gente também precisa ter elementos de geração de dados oficiais, né? Sobre equipamentos, serviços. Então, um observatório, muitas vezes, né, que faz parte de um sistema de informação turística. E nesse observatório eu tenho dados sobre o município que são importantes não só para compartilhamento das informações, mas também são elementos, né, que a gente consegue decidir, né, ou providenciar algum tipo de política, algum tipo de ação para que o benefício da atividade turística de fato aconteça. Então, eu consigo ter decisão e base naquilo que é prioritário ou não através de geração de dados. Por isso que os estudos são importantes, né? Além disso, também o órgão oficial de turismo, ele também tem que articular ações relacionadas à promoção e à comercialização do destino turístico, tornando o destino turístico mais conhecido, não só em nível local, mas em nível regional e estadual, e dependendo aí do grau de desenvolvimento turístico de uma cidade, também isso se tornar de forma nacional. Mas essa questão dos eventos ela é importante, por quê? Porque além de ser um elemento de divulgação da atividade turística, também requer estratégias, né? Quais eventos fazem mais sentido o município participar, que vai gerar, de fato, um retorno para ele? Então, por exemplo, quando nós falamos de Estado de São Paulo e da regionalização aí dos roteiros, a gente tem que pensar que nós também temos, né, nós necessitamos do turismo de proximidade, que é o turismo que as pessoas se deslocam de carro. Então, quais são, né, os eventos que têm esse perfil de proximidade? Às vezes, um pequeno evento tem mais retorno do que você participar de uma grande feira internacional do turismo, por exemplo, né? Então, é muito importante saber aonde e qual evento turístico participar. A mesma coisa, se o meu município faz parte do mapa do turismo brasileiro, onde eu tenho, né, as empresas que são cadastradas no Cadastur, eu também, né, tenho acesso aos eventos do Ministério do Turismo. Quais desses eventos são relevantes para o meu município, né? Porque eu também tenho que pensar no quê? Naquilo que faz sentido e naquilo também que está dentro do orçamento das diferencialidades turísticas. Mas também, né, o braço eventos também está na questão de organizar eventos para o trade, ou organizar eventos também, não só para turistas, mas também para a população local. Então precisa, né, de ter uma frente que desenvolva as atividades de evento que requer planejamento, né? Porque eventos é uma atividade que tem pré, trans e pós, né? Um projeto que tem começo, meio e fim. Então tem todo um esforço, não só de recursos humanos, recursos financeiros e recursos materiais que são importantes para a realização de um evento. Então, eu preciso ter pessoas capacitadas para desenvolver essas diferentes frentes, tá? Então, o órgão oficial do turismo, ele precisa ter competências, pessoas, recursos humanos, que sejam capazes de desenvolver estudos e pesquisas, né? Desenvolver a inteligência turística através da geração de dados confiáveis, promover e comercializar o turismo e também desenvolver aí atividades de eventos, né? A gente sabe que hoje nós temos diversos tipos de estruturas
isso depende de cada município. Então, quanto mais eu tenho, né, essas áreas definidas, pessoas capacitadas para o exercício dessas frentes, melhor é o resultado das políticas públicas de turismo. Então, o órgão oficial do turismo, ele é responsável, mas ele precisa também dialogar com os atores do turismo, porque o turismo ele é feito de um coletivo de pessoas. Ele tem o atrativo turístico, tem o equipamento e serviço de alimentação, o equipamento e serviço de hospedagem, o equipamento e serviço de lazer e eventos, enfim. Né? E como é que é essa gestão compartilhada do turismo? Ela acontece através do quê? Da composição dos arranjos de governança, né? E um dos exemplos melhores que nós temos de arranjo de governança que funcione, que é pré-requisito hoje para o desenvolvimento da atividade turística, tanto em nível nacional quanto em nível estadual, é o Conselho Municipal de Turismo. Né? Então, quando nós falamos de Conselho Municipal de Turismo, né, ele é um conselho, ou seja, um órgão, né, que reúne representantes do setor público e do setor privado para desenvolver planos de ação e auxiliar o desenvolvimento turístico local. Tá? Então, além do órgão oficial do turismo, né, que é o braço da gestão pública do turismo, quando nós falamos de administração pública, nós temos o Conselho Municipal de Turismo. Né? Então, esse conselho pode ser deliberativo ou consultivo, ou as duas funções, e ele precisa se reunir mensalmente, não só para discutir os assuntos inerentes, mas é importante que ele estabeleça a cada ciclo, a cada ano, um plano de ação para ser desenvolvido, tá? Então, a criação do órgão oficial do turismo e a criação do Conselho Municipal do Turismo, né, para que ele de fato exista, precisa ter criado aí a lei, né, que oficializa a criação desse órgão. O órgão, além de ajudar na gestão compartilhada do turismo, ele também é responsável por buscar recursos para desenvolver atividade turística e também administrar o Fundo Municipal de Turismo, né, que é aquela arrecadação que é feita através de taxas, e esse dinheiro que é arrecadado, ele pode ser utilizado para fins de desenvolvimento turístico local. Então, assim, é uma forma de recurso turístico que pode ser gerada na estrutura do município. Então, a gente tem aí um papel importante, né, do Conselho Municipal, que precisa seguir um rito de atividades. Por exemplo, reuniões mensais, né, a elaboração e a divulgação das atas, né? Tudo isso tem que ser compartilhado publicamente, né? Por quê? Porque a atividade turística, ela, enquanto política pública, as pessoas têm direito à informação, então é importante acessar esses documentos, né? Porque nós estamos falando também da questão de transparência que precisa e é importante para a atividade turística, né? E além de ter essa questão do órgão oficial de turismo, as suas competências e funções, a sua estrutura hierárquica que é composta por recursos humanos, né? E também ter o seu braço de apoio, que é o Contur, a gente precisa entender também que, dependendo do estado que eu estou, eu também tenho as minhas políticas estaduais, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos, né, os municípios turísticos, eles são categorizados em duas categorias, digamos assim. Em instância turística, que são mais de 70 instâncias, e município de interesse turístico, tá? A lei, né, que, digamos assim,
que legitima, né, essa questão das condições, dos requisitos para que o município se torne instância turística ou MIT, também conhecido como município de interesse turístico, é a Lei 12.061 de 2015. Ou seja, né, nós temos 10 anos de políticas públicas onde os municípios turísticos do estado de São Paulo podem ser categorizados como instância ou município de interesse turístico, tá? Mas para conseguir esse título, né, a Secretaria Estadual do Turismo, ela tem o seu programa e tem a sua forma de cadastrar todos os dados do município, né? Então, você precisa, além de acessar o sistema da Secretaria Estadual do Turismo, você precisa ter os requisitos, os documentos necessários, que são importantes para que o Estado verifique a dinâmica do turismo daquela cidade, a sua atual situação. Então, né, ele precisa do plano de desenvolvimento turístico atualizado, do inventário, da pesquisa de demanda, todos aqueles documentos que eu falei que o órgão oficial tem que providenciar, isso é requisito para a condição de obter o título de instância ou município de interesse turístico, tá? Então, né, eu preenchi a documentação, anexei os estudos necessários, inclusive legislação de criação do Contur, Fontur, cópia das atas, tem toda uma série, né, de requisitos necessários. Isso passa por uma avaliação da Secretaria, que depois divulga o ranqueamento dos municípios. E a partir da pontuação, eu tenho acesso ao DADTUR, que é um recurso estadual onde o município pode aplicar esse dinheiro para a melhoria dos equipamentos e serviços turísticos na cidade, tá? Esse ano, inclusive, 2025, teve algumas mudanças em relação ao uso do DADTUR, justamente para que se deixe claro quais são os tipos de obra e de intervenções que podem ser feitas com esse dinheiro. Então, por exemplo, eu não posso reformar uma pracinha, né, se aquela praça, por exemplo, não ser um atrativo turístico relevante para a cidade, né? Eu não posso desviar o recurso turístico para o turismo para outros fins. Então, nesse sentido, né, a Secretaria mudou, fez algumas mudanças em relação à legislação e também delimitou aonde podem ser empregados esses recursos no município. Então, às vezes é usado para reforma, melhoria das condições de recepção dos turistas, né? Enfim, tem uma série, né, de atividades, né, que podem ser desenvolvidas com esse recurso. Por que esse recurso é importante, né? Porque uma cidade, ela não sobrevive só do orçamento municipal, né? E tendo o Estado de São Paulo uma política voltada para a região turística, que também, de uma certa forma, fortalece os municípios turísticos, sejam eles instância ou município de interesse turístico, é preciso, né? É mais uma forma que os municípios podem acessar recursos para desenvolver ações no município, né? Então é muito importante, né, que essas questões estaduais, no que diz respeito ao município ter o título de instância ou município de interesse turístico, realmente seja feito de forma séria e comprometida. Por quê? Né? Uma outra mudança também foi feita em relação à atualização dessa lei, principalmente em relação ao quê, né? Assim, digamos assim que nós temos como se fosse escola de samba, né? Tem um grupo especial e o grupo A, né?
Então, o grupo A seria o município de interesse turístico. E o grupo, né, a categoria principal é a estância, tá? Então, dependendo do desempenho do município e o ranqueamento desse município, ele pode se manter estância ou não. Ou algum município que é MIT pode se tornar estância, né? Então, é muito importante que isso se leve a sério, não só para fins, né, de enviar conteúdos vazios, no sentido do que? De documentos que podem, né, transparecer incompletos, né, fazer de qualquer jeito. Mas é muito importante que se faça a lição de casa direitinho para você acessar esse tipo de recurso. Além dessa questão dos recursos, a política estadual de turismo também promove aos municípios, promove às regiões turísticas do estado a participação em feiras importantes, né? Então, o estado de São Paulo, na sua política, divulgar o estado enquanto destino turístico, lembrando que nós temos uma diversidade de municípios turísticos localizados no litoral, na capital e região metropolitana e no interior de São Paulo, que é extremamente rico e diverso, né? Também faz parte da estratégia do governo estadual promover as diferentes regiões turísticas do estado de São Paulo. Então, se eu cumpro os requisitos, invisto o recurso, né? E também participo das ações promovidas pelo governo do estado, eu consigo também acessar, né, a participação em algumas feiras estratégicas para captar e para divulgar o estado de São Paulo, por sua vez, a região turística e o seu município turístico. Então, é muito importante, né, essa questão da estruturação da gestão pública e também a organização de um sistema municipal de turismo, tá? Turismo não é só obrigação do Estado, né? As empresas também têm o seu papel nessa transformação. Por exemplo, né? Às vezes um município não tem uma nota ou uma categoria muito boa no mapa do turismo brasileiro, porque tem uma quantidade muito baixa de empresas turísticas que de fato estão no cadastro, que estão na base de dados do Ministério do Turismo. Então, isso é um papel do quê? É um papel do setor público. O setor público pode orientar as empresas sobre a importância de se ter o cadastro e como o cadastro implica também nas políticas públicas em nível nacional. Mas a empresa turística ela precisa contribuir com o município fazendo esse cadastro, tá? Porque não é uma fiscalização. Além de você fazer, por exemplo, a fazer parte de um banco de dados, ela também melhora a posição do município no mapa do turismo brasileiro. E você tem o quê? Também contrapartidas, participação em capacitação, em eventos do Ministério e também acesso a linhas de crédito. Então, as empresas também têm acesso a linhas de crédito especiais. Então, por isso que é importante. O turismo ele não é feito só de um elemento. Ele é feito de vários elementos, né? O setor público tem o seu papel, mas também os outros atores têm o seu exercício e a sua importância para que a atividade turística aconteça de forma planejada e de forma organizada. Então, a gestão do turismo ela é compartilhada. E o bom compartilhamento da gestão acontece na organização do seu sistema municipal de turismo. É isso. Agradeço a atenção e até uma próxima vez. Muito obrigada.